Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda aula da nossa semana gratuita Bolo Clássico do Caseiro ao Festivo. Eu sou a chefe Ana Costa e nessa semana estou te provando que é possível sim transformar um bolo caseiro em um bolo clássico de festa impressionante. E sabe por que eu escolhi o bolo de cenoura? É que cenoura e chocolate, além de grandes símbolos dessa época do ano, também são ingredientes de baixo custo. Essa é a sua oportunidade de inovar na Páscoa e surpreender seus clientes. E tem mais, os bolos clássicos nunca saem de moda. Você pode ter no seu cardápio qualquer tipo de produto, mas entre os meus alunos, bolo clássico é carro-chefe e são de verdade os que pagam as contas no fim do mês. Isso quer dizer que você vai conseguir se destacar nessa época do ano, que é tão importante na confeitaria, com uma versão inédita de bolo de cenoura e ainda garantir uma renda em todas as épocas do ano. Fala sério, né, Brasil? Pode esperar porque essa semana está cheia de dicas bacanas que podem turbinar de vez o seu ano. Na última aula eu ensinei a minha massa chiffon de cenoura, uma massa fofinha, bem estruturada utilizando o método misto. E uma ganache de chocolate deliciosa com uma textura perfeita com ponto de recheio e cobertura. E o mais importante, todos os processos que envolvem uma produção rápida e segura. Se você ainda não assistiu, então corre lá, não perde nada porque esse conteúdo ficará disponível só por alguns dias, tá bom? Na aula de hoje você vai aprender meu processo de montagem do bolo. Vamos rechear o bolo com a quantidade ideal de ganache, regar a massa para ela ficar bem úmida na medida certa e executar os métodos de prensagem e nivelamento. E claro, vou compartilhar com você algumas dicas que vão te dar muita produtividade na cozinha. Eu te garanto que você vai se surpreender. Gente, eu também quero agradecer de coração a todos que já estão praticando as técnicas que ensinei aqui. Eu recebi centenas de mensagens carinhosas, marcações no Instagram. E, cara, é um trabalho mais lindo que o outro. Então, para que essa comunidade cresça ainda mais, compartilhe todo esse conteúdo e ajude a multiplicar esse conhecimento que preparei com tanto carinho para vocês. Hoje eu quero compartilhar com você histórias de alguns alunos que tiveram suas vidas mudadas por meio da confeitaria, mesmo com algumas dificuldades lá no início. Atualmente, trabalho numa pastelaria há 17 anos. Tenho muito amor pela confeitaria. Mas a minha maior dificuldade era não encontrar uma receita certa aonde eu pudesse atingir a qualquer público. Hoje, a partir do momento que em abril eu conheci a chefe Ana Costa, numa live da Marcelina do Gordices da Mar, e eu tomei a decisão de começar a seguir, eu tive ali a oportunidade de abrir a minha mente nas formas como trabalhar. Ali eu consegui passar não somente para os meus clientes, mas principalmente para mim, um produto que ficou acessível a qualquer pessoa, com sabor, com qualidade, com precificação acessível a todo o público. A partir do momento que eu decidi seguir a chefe Ana Costa, o que mais me encantou nela foi a clareza com que ela explica as receitas, foi a forma como ela trata as pessoas, a forma como ela lida com os problemas que eu, particularmente, achava que seria impossível. Ela nos mostra a clareza em trabalhar em cima das receitas. Comecei a fazer brigadeiro gourmet e bolo no pote e tinha muita insegurança para poder fazer uma massa de bolo, estruturar. Já tinha testado muitas receitas de bolo e não tinha dado certo, toda hora eu tinha que ficar trocando e resolvi fazer esse investimento, que para mim foi para a vida, super válido de ter feito um curso com ela. E são os bolos que eu mais vendo aqui no meu ateliê, foi quem me deu a diretriz para eu começar a vender os bolos não só bonitos, mas também gostosos. Eu conheci a chefe Ana Costa através de um vídeo, porque eu tinha muita dificuldade para fazer brigadeiro, por incrível que pareça. Não acertava o ponto, não acertava
ponto de bico, recheio, não acertava fazer brigadeiro. Então eu vi um vídeo dela e fui fazer do jeito que ela falou. Sabe aquele pulo do gato, assim, que ninguém te passa, mas ela passou. E deu certo. Simplesmente acertei o ponto do brigadeiro e acerto até hoje. E conto pra ela sempre que eu posso. Eu falo, gente, foi através de um vídeo do canal da Chefe Ana Costa. Eu comecei através de um programa de televisão há muito tempo. E desde então eu comecei a seguir, acompanhar a carreira dela, seguir nas redes sociais, acompanhar o canal Maria Receita. E em casa mesmo eu fazia as receitas para minha família e sempre deram certo. Quando eu decidi ingressar no mundo da confeitaria, eu não queria fazer bolo porque eu tinha medo de fazer bolo. Então eu falo que existe uma Juliana antes da professora Ana Costa e depois da professora Ana Costa. Hoje eu sou muito mais confiante, além de todo o conteúdo que a Ana dá em aula, todas as dicas maravilhosas, todo o suporte pós-aulas. Ela é uma professora que tem uma didática incrível, muito conhecimento no que ela faz, então você sente confiança em seguir todas as receitas, que tudo que você faz dá certo. Eu tenho certeza que, assim como eles, você também pode passar por cima de qualquer dificuldade. E sabe como eu tenho tanta certeza disso? Já são mais de 18 anos só dando aula de confeitaria. E ao longo desse tempo, tive todos os tipos de aluno que você possa imaginar. Desde os que não tinham segurança nenhuma para produzir bolos, os que eram tímidos para vender os produtos, os que tinham medo de investir tempo e não ter retorno, medo de dar o primeiro passo e não ter sucesso, medo de não dar certo e ser julgado pela família e pelos amigos. Eu mesma aprendi a superar muitas dessas barreiras. Então pode confiar em mim, deixa de lado todos esses medos e inseguranças, que o retorno que você vai ter vai ser maravilhoso. Quando eu comecei a divulgar os meus primeiros bolos, eu nunca poderia imaginar que teria mais de 14 mil alunos. Ou que poderia alcançar mais de 460 mil seguidores nas redes sociais. Ou mesmo que chegaria até você como estou fazendo neste exato momento. Vale a pena tentar. E não espere a hora certa para arriscar em algo novo ou para dar o primeiro passo. A hora certa é agora. Aproveita essa oportunidade e coloque em prática tudo que eu estou te ensinando, combinado? Eu estou aqui para te ajudar sempre da melhor forma. Além dessa semana de conteúdo gratuito, eu também tenho os meus cursos e masterclass que são completas e também compartilho com você muito conteúdo no YouTube, no Instagram, no Telegram. É conteúdo demais, Brasil! Falando em conteúdo, bora já para a aula de hoje? Pode pegar papel e caneta para anotar todas as técnicas que eu preparei para você, ou clica no link aqui embaixo para entrar no meu canal do Telegram, porque eu estou postando tudo lá. Acho que facilita para você, né? Nós iremos falar sobre um assunto que vocês me perguntam muito nas redes sociais, que é sobre tamanho de bolos e quanto eles rendem. Então, eu vou passar aqui para vocês, mais ou menos, na experiência que eu tenho de mais de 15 anos fazendo bolos, o peso e o tamanho do aro que a gente tem aí para os bolos. Tudo vai depender, gente, do recheio que você usa. Então, quando a gente bate muito naquela tecla que você precisa ter uma ficha técnica do seu produto, isso faz todo sentido. Porque quando você trabalha com recheios mais leves, você tem um peso. Quando você trabalha com recheios mais pesados, mais densos, você tem outro peso, você tem outro rendimento. Então, aqui eu vou falar sobre formas redondas, que inclusive é interessante vocês entenderem que o bolo retangular, ele rende da mesma forma que um bolo redondo. Porque às vezes as pessoas têm aquela impressão de achar que um bolo retangular rende mais. E eu vou te ensinar essa semana que isso é farsa, isso é fake. Então aqui eu coloquei para vocês alguns tamanhos que são básicos, que são os mais utilizados, e quanto mais ou menos cada diâmetro vai pesar. Então eu comecei aqui com um bolo de 15 centímetros de diâmetro, que é um bolo que as pessoas acham que é pequeno, mas ele não é tão pequeno assim. Dependendo do recheio que vocês utilizarem, ele pode pesar em torno de 1,5 kg a 1,8 kg, então não é um bolo pequeno. E ele vai me render
dependendo do que eu tenho de produtos na mesa para degustação, a quantidade de doces que eu tenho, de 10 a 12 porções. Então é um bolo que atende bem para uma festa ou uma comemoração menor. Depois eu listei aqui o bolo de 20 centímetros, que é um dos bolos que a gente mais comercializa. Esse bolo, dependendo do recheio, ele pode chegar até 2,5 kg e eu tenho ali uma variação, um rendimento de 18 até 20 porções para esse tamanho de aro. 25, que aí já é um bolo maior, que normalmente a gente tem um bolo de 3 quilos até 3,5 kg, dependendo do recheio e da decoração. E eu tenho ali de 25 a 28 porções tranquilamente. Quando eu falo essas porções, gente, eu estou falando de uma camada, de um pedaço generoso. Não é aquele pedaço que você vê a outra pessoa do outro lado, não. É uma fatia generosa que vai atender um ser humano normal tranquilamente. Agora, obviamente, se eu tenho na minha festa só esse produto como sobremesa, logicamente que as pessoas podem repetir, então esse rendimento pode cair. Como normalmente comemorações a gente tem variedade de doces e outras sobremesas, essa fatia padrão aqui atende essas quantidades que eu tô passando para vocês. Depois eu listei o bolo de 30, que já é um bolo bem maior, que eu tenho aí em torno de 4 a 4,2 kg, e eu porcionei ali mais ou menos de 40 a 45 porções. E para fechar, que não é um bolo muito casual, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, mas é interessante vocês terem aí, que é o bolo de 40 centímetros, que já é um bolo bem grandão. Ele vai pesar em torno de 5 até 5,5 kg, e eu posso aí ter um rendimento de 50 a 55 porções. Então, com essa base, é interessante, printem isso, porque o que é interessante nesse momento? Quando você vai fazer a sua ficha técnica, você tem essas informações, então quando o cliente chega para você e fala, olha, eu preciso de um bolo para X pessoas, você já tem ali essa tabelinha que vai te ajudar muito na produção e vai fazer com que você não tenha desperdício de ingredientes. Bom, então agora nós iremos montar o nosso bolo. Tem dica, eu vou mostrar para vocês. Lembra a massa que nós assamos, que eu vou cortá-la ao meio, que muitas pessoas falam que o bolo fica sem estrutura e tudo mais? Vou mostrar para vocês que tá tudo certinho aqui. Então eu vou pegar aqui a nossa massa. Eu sempre pego uma faquinha lisa, eu já fiz isso aqui, tá? E aí eu vou passar essa faquinha na lateral para soltar a nossa massa. Lembra que teve uma forma que nós colocamos no fundo do papel e na outra nós passamos apenas o desmoldante. Então, depois que eu passo a faquinha, eu sempre faço isso aqui, dou umas batidinhas para minha massa soltar. Então, essa era que tinha a forma que tinha o desmoldante, que tá perfeitinho aqui. E aí, o que a gente faz com essa massa? Eu vou dividi-la ao meio, né? Então, quem tem problema nessa hora aqui, que é o bolo certinho, com aquelas camadas bem bonitinhas, faz aquele processo que eu falei de assar em 4 formas, né, no caso aqui para nossa massa, porque aí você pesa e todas as massas já vão sair bonitinhas. Olha a nossa massa. É uma massa de cenoura que tá bem fofinho, porém estruturada. Não é aquela massa que você pega e ela desmancha na mão. Claro, gente, que sempre eu faço as minhas massas de bolo. Se eu tenho que montar o bolo hoje, eu vou fazer essa massa bem cedo. Vou deixar ela descansar totalmente. Eu vou montar o bolo só no fim do dia, tá? Para que justamente ela pegue essa estrutura e fique bem perfeitinha. Aqui a massa que nós colocamos o papel. Eu vou remover aqui o papel. E também vou cortá-la ao meio. Fiz esse processo. Nós iremos para a montagem. Então aqui, normalmente eu recebo muito essa pergunta quando vai comprar esse tipo de faca para cortar bolo. Existem umas facas maiores. Quanto maior for a faca, melhor, porque quando você faz esse corte, você já corta o bolo todo. Aqui eu estou usando uma faca doméstica, então se eu parto para uma profissional que é maior, quando você vem fazer esse corte, você já vem cortando e já corta o bolo de uma vez, não precisa dar essa giradinha que eu dei aqui, tá? E aí eu vou deixar então aqui os 4 discos de massa.
Eu vou pegar a mesma forma que tá aqui, que nós utilizamos. E aí, gente, eu vou colocar uma faixa de acetato. Então, sempre que vocês forem trabalhar com a faixa de acetato, o que você vai fazer? Você pega a faixa de acetato e aí você, na hora que vai medir aqui o diâmetro, você sempre deixa passar aqui mais ou menos uns 2 dedos. Não vai cortar ela rente assim, porque aí vai dar problema, tá? Então, sempre deixa passar um pouquinho aqui. E aí, mesmo a minha forma sendo fundo fixo, quando eu coloco a forma de acetato, depois a gente desenforma esse bolo sem problemas, tá? E aí, eu coloco aqui dentro, já coloco a primeira massa lá no fundo, porque aí automaticamente já vai segurar aqui o meu acetato. Eu não coloco nada aqui, se você se sentir confortável prendendo aqui com alguma coisa, conforme a gente vai colocando massa e recheio, ele vai assentando e fica perfeitinho. Aqui eu tenho uma calda neutra básica que eu uso para regar qualquer bolo, que é água e extrato de baunilha. Só isso. Como aqui na nossa aula eu vou ensinar para vocês um bolo de andar, eu não posso encharcar esse bolo de calda, porque eu tenho aqui uma esponjinha, quanto mais líquido você colocar, mais esse bolo pesa, e aí quando você tira da forma ele pode rachar no meio. Então aqui, gente, basicamente eu vou umedecer, então é isso aqui, ó. É uma voltinha de caldo, isso daqui deve dar mais ou menos uns 10 gramas, se eu for pesar, tá? Porque bolo de cenoura já tem a umidade natural dele, ele já é maravilhoso sozinho, então a gente não precisa ficar encharcando o bolo não, tá? Aqui nós temos o recheio que eu ensinei pra vocês, que eu já coloquei em um saco de confeitar, porque aí facilita o nosso trabalho aqui. Eu consigo ter uma camadinha mais padrão. E aí eu cortei, eu vou fazer aqui então uma camada do nosso recheio de chocolate. Olha que tristeza. Imagine aí em casa. Imagina junto comigo se isso aqui tá bom. Uma massa de bolo de cenoura bem fofinha, com esse recheio de chocolate bem cremoso. Tem como dar errado? Não, né? Olha isso. Olha a textura desse recheio. Ficou na geladeira, gente, mais ou menos uns 30 minutinhos, tá? Então você percebe que ele tá cremoso, mas ainda não tá firme. Ele não pode estar firme, porque senão fica difícil de você trabalhar. Na sequência, mais uma camada de bolo. Então, vocês vão observar que sempre o bolo, a parte amarelinha, sempre olhando para mim. Porque essa parte ela é mais fácil de absorver a calda. Então, eu nunca coloco o fundo e nem a parte de cima voltada para cima. É sempre o bolo voltado para cima para que a gente consiga umedecer melhor aqui. E aí, mais uma camada de calda. Vou terminar esse recheio que tá aqui. Se você quiser achar mais confortável, pegar o recheio, pesar o recheio e já colocar na manga de confeitar a quantidade para cada camada, ok também. E aí eu falo, gente, que cada um tem uma forma de trabalhar, cada um se adapta, né, de uma forma. Aqui, como eu faço com um saco de confeitar, eu consigo ter um padrão, porque eu tô dando uma volta só aqui de recheio, olha. Então, eu sei que tá todo mundo, todas as camadas estão iguais, tá? Mais uma de massa. Aperto para minha massa entrar em contato com o recheio embaixo e colar. Umedece de novo. Então, gente, quando você faz aqui esse processo de colocar a próxima massa, aperta levemente, não precisa fazer aquela pressão tão forte, porque senão o recheio extravasa todo para a borda, suja aqui, fica feio. Se de repente você quer fazer uma apresentação desse bolo pelado, né, sem cobertura na lateral, é legal manter essa estética. Então aqui, vou finalizar esse recheio de chocolate que está nesse saquinho e vou para o outro. Esse recheio que eu estou utilizando aqui com vocês é o mesmo recheio que eu vou utilizar para o outro bolo. Mesma coisa, só vai mudar a montagem, tá? Então, por isso que vocês vão perceber que sobra, que tem que sobrar porque eu tenho que montar mais um bolo ainda. E aí eu venho com o último disco de massa. Tá vendo? Eu faço uma leve pressão só para
para que essa camada de massa se encontre com o recheio lá embaixo. Umedece. E freezer. Eu vou deixar esse bolo no freezer por mais ou menos, para você que está fazendo com antecedência, umas 4 horas, é o ideal. Para você que vai fazer e manter na geladeira sempre de um dia para o outro. Então faz massa, faz recheio, fim do dia monta e dorme na geladeira até o dia seguinte, tá? Esse, obviamente, como a gente tá aqui numa gravação, eu não vou esperar as 4 horas, mas o ideal para o freezer seriam de 4 horas para ele estar bem firmezinho e você não ter nenhuma dificuldade na hora de passar o ganache. Então eu vou levar o nosso bolo para chegar no ponto certinho esse recheio, para que depois eu possa passar o ganache e ter aqui um resultado perfeito. E aí, pessoal, o que acharam da aula de hoje? Foi demais, né? Nem acredito que já passamos da metade do caminho. Já comenta aqui embaixo o que você está achando dessa semana. Você já aprendeu a produzir a minha massa chiffon utilizando o método misto, uma ganache de chocolate com textura perfeita, meu método completo de montagem de bolo com 100% de segurança desde a aplicação do recheio, montagem da massa, prensagem, nivelamento, sem contar com todas as dicas que são pra lá de especiais, né, Brasil? E no nosso próximo encontro, vou finalmente montar e decorar nosso incrível bolo de andar com base espatulada e o topo mais rústico com um acabamento em naked cake. Tudo isso finalmente vai transformar um bolo caseiro em um clássico festivo que eu tenho certeza que vai surpreender seus clientes mesmo depois da Páscoa. Bom, agora você precisa colocar em prática. Aplique o que você aprendeu hoje, posta lá no Instagram e me marca no @chefanacosta, porque eu quero ver tudo que você está fazendo. E não esquece que as técnicas e receitas de hoje estão lá no meu canal do Telegram. O link está aqui embaixo para você se inscrever e aproveitar cada conteúdo dessa semana maravilhosa. E se você conhece alguém que pode transformar esse conhecimento em renda nessa Páscoa, manda esse vídeo para ela, porque vai ficar disponível só por alguns dias. Compartilhe com o maior número de pessoas, que elas possam assistir e se inspirar com todo esse conteúdo também. Te encontro na próxima aula.